Olá, pessoas! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Prosa de TI e hoje tem um convidado aqui muito especial, que a gente já se conhece a longa data, trabalhamos juntos em alguns momentos curtos, mas como na área de docência, na verdade, também na área de TI, ele é especialista em segurança da informação, hoje tem uma consultoria, vou deixar para ele falar mais da empresa dele no final, mas muito obrigado por estar aqui, Márcio. Cara, uma honra de ter aqui. E antes de começar, eu queria falar uma coisa. Uma das frustrações que eu tenho na área de TI, de começar a fazer esse movimento de sair, é de não ter tido trabalhado contigo mais tempo. Queria ter trabalhado contigo mais. Pô, que honra, cara. Mas, assim, tem uma meia dúzia de pessoas que eu falo isso. Isso aí é uma delas. Mas obrigado demais por ter vindo, é uma honra você estar aqui hoje. Obrigado, é uma satisfação estar aqui participando do Prosa de TI. Tava comentando um pouquinho para trás, né? Assim, é muito legal esse tipo de projeto, esse tipo de bate-papo, conteúdo que gera. Eu sou um fã desse tipo de trabalho, né? Gosto muito do teu trabalho, te acompanho há bastante tempo também, né? Desde a época lá da docência. A gente trabalhou também em tempos idos, né? Quando você tava do lado de consultoria, eu do lado de cliente. E, cara, assim, eu fiquei super feliz com o convite, né? Tá participando aqui contigo, a gente bater um papo, eventualmente também as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né? Sobre quem é o Márcio, quem é a Kessa, quem é você. Acho que é super legal. Obrigado mesmo pelo convite. Massa demais. Sobre o período que a gente trabalhou junto, acho que a primeira vez foi 2014 ou 15. 2015. 2015. Na época de Localiza. Isso, na implantação lá do Tufin, Altaica. A Eni, falando nisso, a Eni vem aqui também. A gente vai gravar com ela. Grande Eni, cara. Eni é uma pessoa muito querida. Eni, abraço se estiver vendo esse episódio. Abraço, Eni. Mas é isso, antes da gente chegar nesse período de 2015, como que foi a sua trajetória? Quais foram os desafios? Como é que você iniciou a TI? Como é que a TI chegou na sua vida? Legal. Então, eu sempre fui uma criança muito ativa e muito criativa, né? Eu tenho até hoje guardado de presente de Papai Noel, quando eu tinha lá, não sabia nem escrever, minha mãe escrevia pra mim, pedindo interruptor, lâmpada, fio e etc. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de criar as coisas, de pensar, de tecnologia de modo em geral, né? Meus presentes eram passar na loja de autopeça, né? Depois da aula, criancinha, e levar peça de carro velha lá pra casa pra tentar montar alguma coisa e tal. Então eu sempre tive muito essa questão de criar, de pensar, de buscar tecnologia, de inventar coisas. E isso foi me levando para um caminho, né, de escola, claro, né, mais com afinidade para ciências exatas. Quando eu me formei no colégio, eu tinha algumas opções, alguns leques, coisas nada a ver, inclusive, né? Tinha tecnologia, tinha a parte de educação física, eu também adoro esporte, até hoje pratico e tal, e também história. Só que quando a gente vai colocar na balança, tem aquela essência que veio lá de criancinha, né, e pesou muito para a tecnologia. Né? Tem um amigo que ele é um pouco mais velho do que eu, ele já estava na faculdade, ele trouxe alguns pontos, e aí eu decidi entrar nesse mundo de tecnologia. Meu primeiro computador foi um 486. Né, então, DX266? DX266. Então tamo juntos. 4 MB de RAM. Exatamente. depois de algum tempo eu tive um Pentium 120. E naquela época mesmo, né, ainda adolescente, eu buscava as coisas, eu inventava as coisas, aprendi um pouquinho de lógica, né, fuçava em tudo, eu mesmo dava manutenção. Então na hora de decidir ali para qual caminho da faculdade, eu acho que bateu o coração mais forte ali para tecnologia. Eu falei, vou nessa linha, eu acho que é por aí. Pra te falar a verdade, eu acho que é até muito injusto, sabe? Um adolescente de 17 anos ter que escolher o rumo da carreira, mas eu digo que eu dei sorte, assim. Eu acabei indo para um caminho certo e que foi sem volta mesmo, nunca pensei em sair, sou apaixonado pelo que eu faço. E de TI, né? TI é um mundo muito grande, eu descobri segurança que aí foi... paixão amor mesmo à primeira vista. O meu também foi. O amor acabou um pouquinho, mas... eu ainda não, eu tô num casamento longo. Não, então, tudo certo. Mas até você falando dessa dificuldade, né, de quem tem 17, 18 anos, definir o que vai fazer para a carreira, né? Eu lembro que eu fiquei 4 anos sem fazer curso superior ou saber o que iria fazer. Foi até o período que eu mais estudei música na vida, assim, entre o ensino médio e iniciar a faculdade. Que aí eu entrei em uma empresa da área hospitalar e aí eu vi essas perspectivas, né? Existe desenvolvimento, existe infraestrutura, existe segurança, redes, servidores, aí que eu tomei essa decisão. Mas teve esse ato de 4 anos nesse processo. E outro ponto, apesar de já ter tido contato, né, com 486 desde 266 lá atrás, DOS 6.22, Windows 3.11, 95, vivi essa coisa toda. Mas não sabia exatamente as possibilidades que existiam na área de TI. E essa é até uma das razões da criação desse podcast, para as pessoas verem na experiência do outro
algum insight, ou o que ela pode se espelhar, ou ver a trajetória que ela cursou para, existe essa e essa possibilidade. Então o foco do podcast é mais esse. Eu vou inclinar todo mundo aí para segurança, que é o mais legal. Venha, pode vir, também gosto. Mas nesse período que você tomou essa decisão, e aí você foi para qual curso de graduação? O que você escolheu? Por que você escolheu? Legal. Na época, é um curso extinto, não existe mais, é um curso chamado Tecnologia e Informática. Ninguém mais fala informática na vida, nenhum curso tem nem esse tipo de abordagem. Mas era um curso que ele não focava simplesmente em questões técnicas. Embora tenha toda essa questão, igual eu falei, de ser criativo, de fuçar, de fazer as coisas, né, de abrir máquina, montar meu próprio computador, eu queria alguma coisa que tratasse que tivesse um espectro maior ali, que envolvesse mais soluções. Eu sou filho de pais psicólogos, mãe e pai psicólogo, e eu sou uma pessoa muito ligada com gente. Meu background é técnico, parte de estudos é muito forte técnico, mas em algum momento da minha vida isso também acabou sendo mais forte e eu comecei a equilibrar. Então quando eu escutei esse curso, eu falei, cara, eu quero um curso que ele vai me dar uma base legal de tecnologia, mas tentando mirar ali uma parte de gestão de tecnologia, de solução em tecnologia. Então foi por essa linha que eu acabei seguindo, como primeiro passo ali para entrar na área. Tá, e aí o curso... durante o período do curso, você estagiou, você entrou no mercado, como é que foi esse processo? Você já estava trabalhando e começou o curso ou foi depois? Na verdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, então eu era muito criança, assim, muito jovem ainda. Não é criança, mas assim, eu ainda não tinha nem maturidade para definir. Então eu comecei a fazer estágio com 2 anos, em 2004, acredito eu. Formei em 2002, comecei em 2004 a fazer estágio. E aí foi no Senac. E aí no Senac eu fiz estágio lá por 1 ano e 10 meses. O meu chefe, ele foi para a Federação do Comércio, que é uma co-irmã, empresa co-irmã do grupo. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu tava voltando do almoço e ele tava saindo de carro, do Senac, ele ainda ia para lá de vez em quando. E aí eu perguntei ao Marcelo, Marcelo Vicente? Marcelo Vicente foi meu chefe também, mas é o Marcelo Campolina, que hoje tá, inclusive, no Minas Tênis, é um cara super bacana também. Marcelo Vicente virá aqui, abrindo parênteses. Marcelo, um abraço, você também, cara. Você tem parte muito na minha carreira. Marcelo é um cara muito especial. Conheci o Marcelo antes de trabalhar, inclusive, quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Que massa. O Marcelo é um cara fantástico. Ele foi meu professor. E aí, cara, falei, Marcelo, tem uma vaga lá? Ele falou assim, cara, você manja de servidores? Eu falei assim, eu aprendo. Ele falou assim, então tem. E aí eu fui pra lá, fiz aí 2 meses de estágio, ele falou, não, tá pronto, já vou te contratar, e foi meu primeiro emprego. E aí foi de fato onde é que eu entrei. E aí na Federação do Comércio, eu era analista de infraestrutura, técnico em infraestrutura, na verdade, e lá dentro eu comecei a escutar sobre segurança. Fiz um curso com outra pessoa que é fantástica também, Paulo Coelho, um cara sensacional, um cara que sempre que eu encontro com ele eu falo, você foi um dos responsáveis por entrar na área. Fiz um curso, e aí, que era sobre segurança, e a partir daí eu comecei a despertar, tinha a época do CISP-BR lá no grupo do Yahoo, essa coisa velha também. Década de 90 isso aí. O público mais novo não vai nem entender o que a gente tá falando. E aí entrei no grupo, começava a estudar, a pesquisar, e comecei a desenvolver uma área de segurança lá. Então lá eu fazia desde política, regra de fire, eu comecei a documentar, tive muito apoio, um outro cara também, um consultor, o Wilson Aleixo, o Bill, o famoso Bill também, o cara me ajudou bastante. E aí eu fui entrando nesse mundo, e, cara, aí fui apaixonando, e aí já pegava a parte técnica, a parte não técnica de segurança, e lá na federação eu tinha carta branca para eu poder fazer o que eu quisesse lá, porque não tinha nada. Ninguém falava de segurança em 2006. Ninguém... O que é segurança, cara? Não tinha no máximo nada. um firewall, proxy. E Exatamente. olha lá. E lá eu fui experimentando e aprendendo bastante também. E aí dali fui para uma Big Four trabalhar com auditoria na KPMG, que não é exatamente segurança, mas passa muito por controle, visão de risco. Fiquei um tempo, aprendi bastante, mas é uma vida maluca aquilo. E depois eu fui para o Banco BMG, trabalhei e fui... Isso é uma história legal também, o Rogério, que foi a pessoa que me contratou lá, hoje é meu sócio, então a gente tem uma história muito legal, porque ele me contratou, trabalhei 4 anos e meio com ele. Algum tempo depois eu contratei ele também, fui chefe dele na Localiza, a gente inverteu esse papel e hoje a gente é sócio na mesma empresa. Então, foi... Rogerinho podia vir aqui, hein? Rogerinho também é um cara muito bacana. Eu não tive contato com ele, não. Aí foi, então, Federação, KPMG, Banco BMG, e aí depois do Banco BMG Localiza, passei
O Márcio Sá, né? Ele é o Márcio Sá da Localiza, foi durante muito tempo. Foi até difícil não deixar... Desassociar, né? Desassociar. E lá que eu te conheci, 2015. Tinha acabado de entrar, né? Eu entrei em 2014, dia 8 de agosto de 2014. Tá. Foi começo de 2015 o projeto lá, eu acho, primeiro semestre. Isso aí. E aí eu lembro que era a área de segurança, acho que era só você e o Tofalini. Eu, Tofalini e o Manuel. Aí o Manuel também fazia uma outra parte lá, mas basicamente era eu e o Tofa. Então eu entrei lá, eu e o Tofa, e quando eu saí tinham mais de 25 pessoas. Assim, isso aí foi sensacional. Localiza, depois mercado Bitcoin. Do mercado Bitcoin eu abri a Castle. E experiência docente também, que foi muito legal. Massa. Cara, muito legal mesmo. Essa aí a gente viveu mais tempo junto. Exatamente, foi quando a gente encontrou. De novo lá na Uni, isso já era 2017, se eu não me engano. Nossa, 2016 ou 2017. Eu lembro que eu assumi a pós 2015, mas a grade precisava de muito ajuste, não tinha muita abertura para controle, para processo, que aí é o que eu te trouxe depois. E aí mudei a grade 2016, acho que 2017, 18 selecionou lá com a gente. 17, talvez 19, não sei. Que eu fiquei até o fim de 19. É por aí, ou é 17, 18 ou 18, 19 também. E, cara, só um parêntese, foi muito legal, porque eu falei desse negócio de gostar muito de gente, e lecionar, cara, é um negócio que é muito interessante. A docência, ela te traz uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, né? Você tem que estudar para lecionar. Sim. E você aprende tal qual você ensina. Uhum. E eu gostava muito, eu falei... Pô, eu tô num curso que é no espectro de tech, falando de segurança, mas eu queria quebrar. Então, nas aulas que eu lecionava, não podia levar computador, não podia abrir o computador, e até as atividades práticas era papel, cartolina, parecia um parque de diversão, sei lá, uma sala de jardim de infância, porque era colagem e tal, mas justamente para tentar despertar um pouquinho do pessoal, né, de raciocínio. E já te falei na época, mas os feedbacks eram todos positivos, tanto que te levei outros anos e a gente ficou nessa parceria lá. Foi legal, cara, eu gostei bastante, uma experiência. Eu não faço isso mais por uma questão simples de tempo. 2 filhos, a vida hoje é mais difícil. Já tá diferente. Né? Mas eu gosto e pretendo voltar no futuro. Para não falar que eu não faço, hoje eu dou aula no curso de formação de conselheiro da GoNew também. Eu vi lá no LinkedIn. Que é bem legal, cara, assim, é uma perspectiva bem interessante. Falar para executivos ou para futuros conselheiros sobre resiliência cibernética. A docência, culpa sua, né, entrou na minha vida e acho bom. Que também não vai sair 100%. Não, legal demais. Sobre mercado agora, na consultoria, né, com a Castle, como que você tem visto o desenvolvimento da segurança nessas empresas? O que eles têm mais demandado? Como que tem sido essa relação agora com sendo fornecedor, né, e não mais cliente? Então, primeira coisa é que o mercado de segurança ele mudou bastante. A segurança que eu conheci, a segurança que eu aprendi lá atrás é totalmente do que a gente vê hoje. Todo dia, se você abrir um site, em qualquer zine digital, qualquer site, você vai ver ali uma empresa que foi atacada, perdeu tanto e etc. Então hoje se fala muito mais. A grande verdade é que o mercado ele entendeu a importância de segurança e, de fato, ele começou a despertar para isso. Então, hoje existem muito mais demandas do que oferta de profissionais. Né? Faltam profissionais no mercado. Cada vez mais o mercado ele tem buscado preencher essas lacunas, mas falta profissional, falta gente preparada. E dentro das empresas é exatamente isso que acontece, sabe? As empresas, boa parte delas entendem o porquê. Algumas ainda vão numa linha muito de compliance, né, de ter simplesmente uma questão regulatória, mas aquelas que entendem, elas estão de fato se desenvolvendo. Então, de uma outra forma, eu respondo sua pergunta assim, o mercado está em maturação. A gente deu um grande salto de um tempo para agora, e aqui a gente já entra no mercado de maturação de segurança, onde os processos começam a ser consolidados, segurança não é mais visto como uma área do não. Aliás, tem um capítulo bem interessante sobre isso, né? Segurança sempre foi aquela coisa associada, não pode, site bloqueado e tal. Aí. E uma das coisas que eu fiz na Localiza, e eu até tenho orgulho de falar isso, era justamente converter essa visão do cadeado. Né? O cadeado dá aquela ideia do não e não pode, do restrito. E lá a gente converteu para o escudo, né? Que num paralelo, eu gosto muito de história, filme medieval e tal, você
permite você defender a ofensiva inimiga e avançar, né, com a outra mão. Que no caso da segurança da empresa é bloquear o que realmente tem que ser bloqueado, mas deixar a empresa fluir. E aí, quando eu entendi essa perspectiva do que é segurança, cara, isso muda bastante, sabe? Porque aí você começa a fazer um jogo muito mais pró-negócio, a entender mais que você não tem que falar não para tudo, que você tem que entender o time to market, etc. E é exatamente essa leitura que eu tenho do mercado agora, né? Das empresas entenderem que segurança é parceiro de negócio, que é importante, que ela está ali muito mais para evitar que ela acabe ou que o negócio tenha um prejuízo muito grande. É uma área estratégica ali, né? Total. Hoje essa é a linha. É bom que essa visão tem sido, né? Tem sido mais percebida pelas empresas, pelos diretores, pelos acionistas, porque não era, se a gente for olhar 5 ou pouco mais, né? 5, 6 anos atrás, não era muito usual isso. Exatamente. Ainda não havia essa percepção. Cara, e esse, inclusive, é o driver da própria Castle, sabe? Assim, criar alguma coisa, alguma empresa, um serviço que não fosse simplesmente empilhar a caixinha, sabe? Acho que tem muito disso no mercado também, porque, como eu falei, assim, em questão de maturação, acho que tem muito daquilo de querer resolver os problemas instantaneamente, ou sei lá, achar que alguma coisa é a panaceia, vai resolver tudo. E invariavelmente as empresas tentam resolver tudo comprando tecnologia e investindo tantos milhões. E muitas das vezes não é isso. E não é isso que o executivo quer escutar. Investimentos são importantes? Óbvio que sim. Claro que sim. A gente precisa de tecnologia para fazer aquilo que a gente não consegue fazer, ou que às vezes o volume é muito grande. Mas não é só isso. E aí, os próprios executivos entenderem isso, né, eles ajudam até o mercado amadurecer, porque vem a provocação do outro lado, né, e o mercado vai se moldando. Então, eu costumo falar, Gui, que segurança não deveria ser uma área. Segurança deveria ser uma competência distribuída com uma área orquestrando, né, que é, no caso, segurança. E na consultoria hoje, o que a gente vê é, às vezes, até as empresas despertando isso, entendendo, mas não conseguem seguir adiante, não consegue desenvolver, não consegue ter esse mindset. Profissionais também qualificados para poder fazer isso dentro de casa, né? Exatamente, ou para trazer esse insight, pô, cara, eu não preciso de uma tecnologia, eu preciso corrigir meus processos, eu preciso pensar diferente, eu preciso, sei lá, fechar as portas e as janelas antes de querer botar, sei lá, uma Ferrari na garagem, sabe? Assim, então, acho que é por aí. Massa. E fala um pouco mais da Castle pra gente, serviços oferecidos, Legal. O que vocês estão propondo para o mercado? Então, a Castle, ela vem disso, né, desse drive de olhar de risco e etc. E o que a gente faz hoje é trazer uma visão agnóstica. E, poxa, pode parecer muito romântico o que eu tô falando aqui, mas é fielmente o que a gente procura alcançar. Quando eu estava do outro lado, enquanto CISO das companhias, né, especialmente nas duas últimas, do outro lado do balcão, o que eu buscava muito era ter uma empresa que não tivesse o interesse por trás de me vender alguma coisa, uma tecnologia e tal. Eu queria um ponto de vista agnóstico e que somasse experiência com a minha. Então, a Castle nasceu disso, desse desejo, né, da gente ocupar um nicho de mercado, de ser uma empresa agnóstica. E aí, quando eu falo agnóstico, é justamente eu chegar no cliente para poder falar assim, poxa, você tem 5, 6 caminhos e o melhor caminho é esse, ou o melhor caminho é esse. Ou não, eu tive experiência nesse caminho, você pode seguir, eu recomendo. Ou não, vamos ponderar em conjunto. Nunca, né, falando, poxa, nós somos melhores, eu sei mais, mas se posicionando lado a lado ali com o head de segurança, trazendo um ponto de vista diferente. Então, o propósito da Castle, eu falo que ele é romântico porque, cara, é mais difícil de vender consultoria por uma questão cultural, é muito mais difícil, você tem que argumentar bastante, né? É uma questão de margem que é mais difícil, porque tem do outro lado, você tem pessoas, você tem funcionários, você tem o seu esforço por trás, tem muita coisa de capital intelectual, então isso é construção. E como é que você precifica o capital intelectual? Isso é difícil, muito difícil. Então a Castle, ela tá muito nessa linha, sabe, de dividir experiências. A gente, eu tenho experiência de alguns incidentes, um deles bastante emblemático, né, que até hoje é um dos maiores regulados no Brasil por seguro cibernético. E isso trouxe muita experiência, né? Eu me tornei um profissional melhor e uma pessoa melhor. E é isso que a gente tenta levar, ensinamento, experiência, levar um pouquinho sem ser enviesado, sabe? É isso que a gente faz, essencialmente. Aí tem várias linhas de serviço, a gente atua muito hoje com planejamento
estratégico das empresas, desenhar ali um planejamento de 1, 2 anos, onde é que a gente olha tamanho de time, orçamento, propósito, missão, conexão com a estratégia da companhia. Então a gente conversa muito com o negócio, né, para poder entender para onde que a empresa vai, porque tem que estar conectado. Né, não existe estratégia de segurança sem estar vinculado à estratégia de negócio. Então, cara, tem essa parte de estratégia, a gente atua muito hoje na resiliência cibernética, então faz simulação de crise, que é uma paixão, um projeto que nasceu em 2018. A Castle não tinha nem ideia dela existir, e é um produto que eu comecei a rabiscar na sala de casa e que hoje é um carro-chefe da companhia, sabe? Simulação de crise. Enfim, assim, no geral é muito mais para ajudar o CISO a desenvolver a competência de segurança ou os próprios executivos também. A gente não faz nada muito técnico assim, não é o tradicional de serviço técnico, é muito mais nessa linha mais estratégica mesmo. Esse é até um dos motivos que a gente estava conversando na época da docência de faltar essa visão para o profissional, porque era sempre quando vinham os alunos da pós era uma visão muito mais técnica, e aí quando a gente fala de segurança, fala de ISO, pessoas, processos, ferramentas, e aí a parte de pessoas e processos o pessoal muitas vezes negligenciava. Perfeito. Aí queria trazer aquilo para a sala de aula e tinha que ser você. Então, cara, segurança é equilíbrio, né? É isso que você falou, assim, para as 3 perninhas lá. É engraçado que vários conceitos do passado eles são muito fortes, porque justamente são base, né? O negócio da confidencialidade, disponibilidade, integridade, pessoas, processos, tecnologias. Isso é muito forte e isso é muito real. Né? Não tem como você ir para uma linha só, não tem como você só investir em tecnologia se você não tem um processo. E por trás de tudo tem pessoas. Então tem que ter uma sinergia, tem que equilibrar um pratinho, o outro, e fazer a coisa funcionar de uma forma mais agregada. Né? É bem isso. Bem por aí. E falando para quem está pensando em entrar na área, queria ver 2 pontos, né? Porque primeiro, você trabalhou um bom período com gestão na área de segurança e teve que contratar pessoas. Certo. Então, eu queria ver contigo 2 pontos. Primeiro, no momento da seleção, o que você buscava no perfil profissional das pessoas? E aí, o que você pode trazer de dica ou insight para essas pessoas? E principal dificuldade que você tem visto no mercado neste momento de contratação, que você vivenciou nessa experiência, tanto antes quanto agora na Castle também, que você tem feito contratações. Sim. Inclusive, Marina Simão, vou te chamar para a gente conversar aqui. Cara, então, assim, isso é uma pergunta que eu vou começar de uma outra linha, né? Eu gosto muito do tema liderança, eu gosto muito de gestão de pessoas e tal. E eu sempre olhei, assim, cara, como construir um time de alta performance, né? E, claro, a gente sempre pensa inicialmente, poxa, eu preciso ter um monte de ninja dentro do time, etc. Mas é justamente o contrário, né? Primeira coisa que eu acho que aí falando mais no viés do contratante, você precisa saber o que você precisa dentro do seu time. E o time de alta performance, ele é uma composição de perfis diferentes. Eu sou um fã de diversidade, e não é diversidade pelo contexto, pelo conceito que está no hype aí e tal, de orientação sexual, de raça, etc. Não é isso. É diversidade que leva em consideração um aspecto muito maior, que é independente de quem seja a pessoa, suas experiências, quem ela é, a personalidade, pontos de vista diferentes sempre agregam. Sim. Então, ter uma pessoa A, B, C, D ou F, não interessa, é sempre mais interessante do que você serializar um perfil e ter um time todo igual. Né? Então, acho que o primeiro ponto é você tem que pensar exatamente no que você quer para compor o time. Né? Tentando criar essa pluralidade, de trazer gente diferente, mais sênior, menos sênior, mais velho, mais novo e etc. Porque cada um tem uma habilidade diferente. E aí, sempre que eu fazia processos de contratação, entrevistas, eu estava muito mais interessado em conhecer a pessoa. Eu tenho uma regrinha que com 5 minutos de entrevista, se eu tiver vontade de continuar a conversar com aquela pessoa, ali a pessoa, para mim, ela já tem... Eu classifico ela com menos, mais ou mais. E ali, para mim, esse já é um grande indicador. Eu conversei 5 minutos, poxa, legal, fiquei interessado, quero conhecer mais essa pessoa. Isso para mim já é tipo uns 40% do processo.
E quando você vai conhecendo a pessoa, não importa se o título dela é A, B ou C, semestre, doutor, etc. Isso é importante em alguns aspectos. Se você tem uma linha de pesquisa, se você está querendo montar um laboratório, se você vai contratar um professor, etc. Isso tudo é relevante. Mas no contexto assim, final de uma empresa, né, eu sempre olho muito mais sobre o que ela vai agregar no time, qual que é a experiência prática que ela tem. Muito mais do que o acadêmico, ou muito mais do que a literatura, o by the book ali, sabe? Então, eu particularmente gosto de pessoas que têm vontade de aprender. Com certeza o time Kessel vai escutar aqui, eles vão rir disso, mas eu sou um cara chato, eu sou um cara chato porque eu gosto de estudar, eu estudo o tempo inteiro, eu fico mandando coisa no grupo, eu não passo um dia sem estudar, e eu gosto de olhar para um profissional e ver que ele tem, sabe, que o olho brilha. Tem esse drive ali para aquilo, né? Exato. E não precisa ser nenhum gênio, não, mas a pessoa tem que gostar do que faz. Ela tem que ter uma motivação natural, ela tem que ter paixão. Às vezes não é uma paixão por segurança. Você citou o caso da Marina. Marina é uma pessoa incrível, fantástica, está trabalhando com a gente, chegou há pouco tempo na Kessel, mas a Marina não é uma profissional nem de tecnologia. Mas ela é uma pessoa que pega, que abraça o desafio, Marina, ó, que coisa maluca aqui. Eu tô falando da Marina, mas tem Gabriel, o outro Gabriel, o Matheus, o time todo, o Rogério, todo mundo. A gente pega, qual que é o desafio? O desafio é esse aqui, vamos fazer? Vamos. Cara, isso aqui é meio impossível. É meio, mas não é 100% impossível. Vamos criar. E aí todo mundo se debruça e faz a coisa acontecer. Então, se eu pudesse dar uma dica pra alguém, primeira coisa, assim, você tem que querer de verdade, sabe? Pô, você quer aquela vaga? Dedica, corre atrás, estuda a empresa, saiba o que a empresa faz, né? Conheça as pessoas e vá de coração aberto. Você não precisa ficar falando mentira, inventando história, né? Que você fez isso, aquilo. Naturalmente, isso, as pessoas, inclusive, né? Que entrevistam, elas são treinadas para isso, elas sabem, né? Elas entendem isso e ela vai conseguir fazer uma leitura. Então, em termos de formação, é óbvio que você tem que ter uma base, né, uma base interessante, uma questão de conhecimento, de pensar rápido, a área de tecnologia ela é muito disso, né, de raciocínio e resolução de problemas. E é curioso, né, a gente está no processo seletivo de estagiário para a Kessel, e acho que foram 6 pessoas, e eu fiquei encantado, assim, são meninos do Cefet, sabe, que você vai conversando e você vê, poxa, que legal, sabe, porque a gente que quer, gente que tem vontade, que quer aprender. E pra mim isso eu acho que é o mais importante. Sim. A pessoa tem que querer de verdade, ela tem que abraçar a causa. A gente não pede pra ninguém chegar ninja ou saber de tudo. Cara, ainda mais no momento inicial de carreira, né? O cara tá pensando em estágio, técnico, analista júnior, o cara tá ali num processo de formação ainda. Exato, não. Exatamente, tipo, cara, você não tem que saber. Se você tiver vontade, é isso. O caminho é esse. Então você alia ali a parte de raciocínio, resolução de problema, boa vontade, proatividade. E, cara, e o tesão de trabalhar, pra mim, acho que isso aí é o que mais conta, sabe? É isso. Massa demais. Ouviram, né, pessoal? Mas é isso. Bom, Márcio, a gente tem... Acho que teria muito mais assunto para poder falar. Tem alguma questão que você queria pontuar para a gente encerrar? Antes de eu fazer a pergunta final, tem algum detalhe que você queria comentar que ficou, cara, que passou? Eu gosto de prosa, então a gente poderia conversar aqui o tempo que você quiser, a gente vai discorrendo. Mas assim, acho que tem uma mensagem que eu queria trazer, é que uma das coisas de aprendizado, assim, de vida, né, que hoje eu lido com isso, porque nem tudo são flores, tá, pessoal? Não é fácil trabalhar, empreender principalmente, né, tá à frente de qualquer cargo de gestão, você tem muita responsabilidade, pessoas por trás, a gente tava falando um pouquinho disso ali antes, né? Então, o que eu acho que é hoje mais difícil para mim e que acho que vale para todo mundo, primeiro é você entender que você não tem que bancar o herói, né? Você não tem que resolver tudo sozinho, né? Você não é um super-herói, você não vai conseguir rodar todos os pratinhos que você quer. E é difícil, porque eu sou um cara agitado, eu falo rápido, eu quero fazer as coisas, né? Se me der trabalho, eu vou virar à noite. Se não tiver fazendo nada, eu vou procurar. Somos dois. Se eu tô dirigindo, eu acho improdutivo dirigir, então eu boto um podcast, eu tô estudando inglês, eu tô fazendo qualquer coisa. Mas eu acho, assim, que hoje, né, beirando os 40 anos aqui, né, já com um pouco mais de experiência, eu olho muito para esse lado de equilibrar, sabe? De tentar equilibrar. Eu tenho 2 filhos,
né, uma esposa linda, uma família linda, etc. E hoje eu dedico boa parte do meu tempo, né, tentando equilibrar o trabalho, a vida, os meus estudos, o meu lazer, porque eu acho que cada coisa tem o seu papel importante na vida. Né? Então, para quem tá começando, poxa, é legal, você vai dar um gás, às vezes você vai virar muito de madrugada, a gente fez isso, até hoje faz, até hoje, né? mês passado aí. A gente faz isso. Cara, mas quando você tiver esse pensamento de equilibrar as coisas, eu acho que flui melhor. Eu acho que as coisas começam a encaixar melhor, flui melhor, né? E você consegue ter resultado melhor também. Sem pressa, como bom mineirinho, vai devagarzinho. Acho que é por aí, cara. Não, massa demais. Cara, obrigado demais pela presença, por você ter vindo. Uma honra. Satisfação, cara. E se você pudesse voltar lá no início da sua trajetória e falar alguma coisa pro Márcio lá do início, o que você falaria pra ele? Cara, essa pergunta é difícil. Eu acho que tem duas coisas, tá, Gui? Eu comecei a estudar inglês muito tarde, pra falar a verdade. Eu botei na minha cabeça uma restrição que nunca existiu, na verdade. Né? E hoje é totalmente diferente, mas para falar a verdade, tem o quê? 4 anos que de fato eu fui aprender, né? Isso é inevitável para a carreira e para o mundo que a gente vê hoje. Ainda mais TI, security, tudo vem de fora. Exatamente. O inglês é vital ali. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto vai muito nessa linha do que eu falei, sabe? De ponderar tudo no momento certo, né? De entender que tudo as coisas acontecem no momento certo. Né? De novo, acho que eu sempre fui uma pessoa de resultado rápido, de querer, de me cobrar por isso, de me cobrar até demais por isso, né? De preocupar muito, né? Poxa, eu tinha uma coisa do tipo, com 20 anos eu quero estar ganhando tanto, com 25 eu quero estar ganhando 2x, com 30, 3x. E, cara, não é isso. Né? Não é isso. Primeiro, não é grana que move. Não é nem só grana, tá? Mas às vezes metas são importantes porque te dá o direcionamento, mas a vida acontece tanta coisa no meio do caminho, é tão mais complexo. E nem sempre depende só da gente, né? Do local que você está inserido, do mercado, de oportunidade que possa surgir ou não. Tem um contexto muito maior fora. Perfeito. Inclusive eu vi uma tirinha esses dias que eu achei, assim, incrível, né, que tava lá, eu não vou lembrar exatamente, mas era uma coisa mais ou menos assim, fulano tem 40 anos e tem uma Ferrari, tem uma empresa, uma Ferrari. Fulano tem 35 anos e já viajou o mundo. Fulano, sei lá, tem uma família incrível e, sei lá, faz um projeto social. E aí no final pergunta assim, qual desses é o bem-sucedido, qual desses fracassou? Cara, e não tem resposta. Não tem resposta, porque cada um tem a sua individualidade e tudo nessa vida tem um lado bom e um lado ruim. Então acho que essa ansiedade de querer fazer as coisas acontecer, de se cobrar demais e etc, é até um pouco injusta, né, porque a gente precisa, né, a vida ela vai trazendo momentos, vai trazendo situações e ocasiões, igual você falou, a gente não tem controle muda o rumo. Né? É o contexto de cada um, né, o contexto que cada um estava inserido. Exatamente. Cada um com seu tempo e com seus momentos. Criação, quem você conheceu, onde você passou. Tem um pouquinho de oportunidade também, cara. Você estava no lugar certo, na hora certa, isso acontece. Então... Tem. Aí é estar preparado para aquele momento, para a oportunidade que surgiu naquele momento. Para mim, você matou a charada. O negócio quando eu estiver pronto, quando passar o cavalinho, eu vou estar pronto para montar nele e ir embora. Eu acho que esse é o ponto. Tem uma pessoa, desculpa até estender, mas tem uma pessoa que é a Daisy. A Daisy foi minha líder na Localiza durante algum tempo. Né? A Daisy é uma pessoa muito gestão de pessoas, que inclusive saiu essa semana de lá. Né? Uma pessoa incrível, ela me ensinou muito e ela sempre falava isso para mim. Ela falava... O que você tem que fazer é preparar ali o que você vai para quando o cavalinho passar. Quando o cavalinho passar, você monta e vai embora. Tenha paciência, trabalho, faz o teu, cara, que uma hora vai chegar e vai dar certo. Né? Então, obrigado, Daisy. Você sabe o quanto eu sou grato também. Aliás, eu sou muito grato por todo mundo que fez parte da minha carreira. Massa. Márcio, obrigado demais. Obrigado, Gui. E é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Prosa de TI. Semana que vem tem mais um episódio. Abraço e até lá.